A física quântica na vida real. O conteúdo deste e-book é parte integrante do livro físico. Está havendo um grande falatório sobre a física quântica, onde nós ouvimos quase tudo sobre este assunto, até coisas que vão além do misticismo. Antes de qualquer comentário sobre isso, lembre-se de que não foi o povo que iniciou esse falatório, mas os próprios físicos, pois foram eles que primeiramente ficaram perplexos e espantados com os mistérios da física quântica. Portanto, o povo tem o direito de se espantar com a física quântica, e isso justifica essas tantas coisas esquisitas que nós ouvimos por aí. Provavelmente você também já deve ter ficado espantado com o que leu ou ouviu sobre esse assunto, pois nesse falatório ouve-se de tudo, como se a física quântica funcionasse como uma varinha mágica em qualquer caso. Se um dia você ouvisse o que os físicos conversam sobre esse mesmo assunto, nas grandes universidades do mundo, certamente você ouviria coisas mais transcendentes do que os crentes falam, quando eles conversam sobre o reino dos céus. Mesmo assim, você deve ter cautela com esse grande falatório sobre física quântica, pois pouquíssimas são as pessoas cientificamente qualificadas para escrever ou falar sobre esse assunto. Tenha sempre em mente esse alerta, da próxima vez que você navegar pelo Facebook ou YouTube, onde é oferecida uma infinidade de cursos sobre física quântica. Quantum, portal para outro mundo. A física quântica é a física do quantum. Mas, você sabe o que é o quantum? O quantum ou constante de Planck é a menor energia do universo, e quando a física trabalha nesse nível de grandeza a realidade torna-se fantasmática, o tempo e o espaço desaparecem, as coisas surgem e desaparecem no nada, sem causas. E uma coisa pode se transformar numa outra coisa. O quantum é um verdadeiro fantasma. Individualmente ele existe somente quando interage com uma consciência que lhe observa, para aparecer e imediatamente desaparecer, para reaparecer e desaparecer novamente. E assim sucessivamente. Isso acontece dentro de tudo que existe: átomos, partículas, moléculas, minerais, vegetais e animais, inclusive dentro do nosso próprio corpo. A infraestrutura da realidade é feita com quantum de energia. Agora, pense sobre isso, lá no fundão da sua microestrutura feita com quantum. A realidade é um borbulhante aparecer e desaparecer, algo metafísico, metacorpóreo, metacósmico, praticamente um nada cósmico. Eu não estou falando sobre algo distante da sua realidade, mas do lugar onde você, as pessoas existimos e onde nós construímos os nossos sonhos e o nosso projeto de felicidade. Portanto, a realidade é naturalmente quântica, e com ela, você também é naturalmente quântico, assim mesmo como você está agora. Para utilizar as ferramentas quânticas em sua vida, você não precisa sofrer transformações nem deixar de ser você mesmo. Basta adquirir alguns conhecimentos, adotar certos comportamentos, dinamizar algumas qualidades, direcionar certos psiquismos, ajustar algumas sensibilidades e pronto, você já é um agente quântico. Acredite nisso. Mistérios por todos os lados. Mistérios por todos os lados, a realidade quântica é naturalmente misteriosa. Como se isso não bastasse, essa realidade onde nós vivemos os nossos cotidianos, ela própria também é misteriosa. Veja, mais de 70% do universo é feito com uma energia invisível, conhecida como energia escura, e 25% dele é feito com uma matéria também invisível, conhecida como matéria escura, algo que os físicos ainda não sabem o que é. Dos 5% restantes que sobra da realidade cósmica, 4% existem em estado de plasma, restando apenas 1% de matéria atômica normal, com a qual os físicos trabalham. Isso significa 99% de ignorância científica. Eis o quadro atual da ciência. Então, como é possível duvidar da física quântica? Ainda há mais coisas misteriosas que os cientistas não conhecem: buraco negro, vácuo quântico, universos paralelos, espaços não euclidianos, campos quânticos, spin, por exemplo. Em meio a isso tudo, eis nós aqui, correndo atrás dos nossos sonhos e projetos, vivendo as nossas necessidades e urgências, sucessos e frustrações, vivendo dentro de uma coisa que nós não sabemos o que é. Se soubéssemos pelo menos um pouco mais sobre essa realidade misteriosa onde nós vivemos. Aqui vem a parte boa: mesmo não sendo um físico, você pode conhecer alguma coisa sobre física quântica, o suficiente para saber quando os processos quânticos atuam sobre a sua vida, e como os princípios quânticos podem ser utilizados para construir contextos favoráveis, concretizar projetos, alcançar metas, resolver problemas, consolidar relacionamentos, superar deficiências, curar doenças. Você não tem ideia sobre os problemas que poderiam ser resolvidos em sua vida.
e sobre os projetos que poderiam ser concretizados, caso você pudesse utilizar os recursos que essas realidades misteriosas disponibilizam para você. E nada de misticismo. Você pode fazer coisas incríveis. Você vive em dois mundos ao mesmo tempo. Segundo o princípio da complementaridade, a realidade é feita de partícula e onda ao mesmo tempo, algo que torna a realidade mal assombrada, pois isso nos faz existir simultaneamente em duas dimensões diferentes. Uma dimensão física e outra dimensão não física ou quântica. A magia capaz de fazer isso chama-se estado de superposição de onda, uma propriedade dos entes vibratórios, algo que você aprendeu na física do segundo grau. O princípio da complementaridade diz que nós e a realidade somos matéria e vibração ao mesmo tempo. É precisamente o fato de sermos vibração é que nos torna quânticos e poderosos, pois os limites são impostos pelas condições de tempo, espaço e causalidade, mas essas restrições não existem na realidade vibratória ou quântica. Na dimensão quântica não existe tempo nem espaço, e nesse domínio as coisas podem surgir do nada e desaparecer no nada, podendo estar em mais de um lugar ao mesmo tempo, e também existir em diferentes épocas ao mesmo tempo, interagindo com tudo. Agora, imagine o que você é capaz de fazer com a sua vida, as suas atividades, os seus relacionamentos e a sua saúde, sem esses limites impostos pelo tempo, espaço e causalidade. Pense naquelas coisas fantásticas que nós ouvimos na nossa infância. Acredite, se você compreender o significado dos princípios quânticos e souber onde, como e quando eles atuam em sua vida, muitas dessas coisas fantásticas você também pode fazer, para concretizar projetos, alcançar metas, superar deficiências, resolver problemas e curar doenças. Desde que eu comecei a trabalhar com física quântica na realidade humana, ao longo desses 30 anos de estudos e pesquisas, tenho recebido centenas de depoimentos de pessoas que utilizaram com sucesso os princípios quânticos em suas vidas. Eu próprio e outros cientistas também fizemos isso. Se você quiser, você também pode fazer isso, caso tenha o capital inicial mínimo de vontade e disciplina exigido. Algo sempre fica oculto. Por causa do princípio da complementaridade é impossível o conhecimento completo da nossa realidade, pois forças, energias e campos atuam invisivelmente, a partir da dimensão ondulatória ou quântica. O nosso conhecimento não conta toda a história das nossas atividades e experiências, sempre fica algo não conhecido. Isso significa que é preciso ir fundo naquilo que nós fazemos, e nunca sermos superficiais, pois sempre há possibilidades a ser descobertas e, entre elas, a realização daquilo que você deseja. Possibilidades que podem mudar a sua vida, a vida daqueles que dependem de você. Uma física da esperança. Mais coisas sempre podem ser conhecidas, e isso significa que nos nossos planejamentos, nós devemos considerar também os fatores imprevisíveis. Algo novo sempre pode acontecer, mesmo contra nossas previsões e expectativas, e até mesmo contra as nossas próprias crenças. Lembre-se, a física quântica é uma física das possibilidades. O princípio da complementaridade nos dá o direito de ter esperança, de esperar que a situação ruim mude, ou a esperança de que uma solução surja em cima da hora. Não se trata de esperança com base apenas na fé, mas em fundamentos da própria realidade. Ter menos, não conseguir, somente sofrer, não ter sucesso, essas coisas não são um aplicativo para a sua vida. Entre o diagnóstico do câncer e a vida do paciente, o óbito não é a única possibilidade, mas, também a vida. Não é verdade que a sua empresa vai falir, só porque existe uma crise econômica. Não é verdade que você não vai enriquecer, só porque é filho de pobres. Não é verdade que você vai morrer solitário, só porque está só. Acredite, em algum lugar alguém deseja viver com uma pessoa como você. Em algum lugar existe um medicamento para a cura da sua doença. Em algum lugar o emprego certo te espera, atraindo pessoas e coisas para o seu projeto. Correlação significa relação com reciprocidade. Acredite, isso ocorre também entre partículas. Em 1982 o físico francês Alain Aspect ganhou um prêmio Nobel quando correlacionou dois fótons através das suas polaridades e demonstrou que o que acontecia com um dos fótons instantaneamente acontecia a mesma coisa com o fóton distante. Em 1994 esse mesmo experimento de correlação quântica foi feito com dois seres humanos, pelo físico alemão Jacob Gromberg e Silberbaum, na Universidade do México, segundo o princípio da correlação quântica na realidade humana. Mesmo a uma distância quase infinita, as pessoas são capazes de agir umas sobre as outras, para produzir conexões e encontros necessários para a concretização dos seus projetos.
Para que isso aconteça, basta que elas permaneçam quanticamente correlacionadas entre si. Quando você entra em correlação quântica com aquilo que deseja, você põe em ação poderosas forças e energias da realidade quântica. Importante, os processos quânticos atuam e podem ser utilizados somente através do psiquismo humano, produzidos por processos mentais, intelectuais, intuitivos, sentimentais e emocionais. É por isso que nós insistimos em afirmar que as pessoas já são naturalmente aptas para os processos quânticos, basta tomar posse dessa aptidão. Os dois poderes quânticos da mente humana. Na realidade quântica as partículas são invisíveis, são a um quase nada, mas quando elas são observadas, então instantaneamente elas adquirem a sua natureza corpuscular e passam a existir na realidade material. Um processo que os físicos chamam de colapso da função de onda, descrito pela equação de Schrödinger. Esse é um processo ainda inexplicável para os cientistas. Quando os físicos falam sobre o processo do colapso da função de onda, você não deve pensar que se trata apenas de uma teoria, pois esse processo é fundamentado tanto pelo formalismo matemático, onda-guia de Broglie, equação de Schrödinger, cadeia de von Neumann, quanto por experimentos de laboratório, experimento APR, experimento da fenda dupla, efeito Zenon quântico. Por exemplo, ademais, alguns dos grandes mistérios da física são explicados somente por meio do quantum de energia, como a chamada catástrofe do ultravioleta, o efeito fotoelétrico e a estabilidade do átomo, por exemplo, elucidados por Planck e Einstein e Bohr, respectivamente. Portanto, o quantum de energia não é uma invenção dos físicos, trata-se de algo que pertence à estrutura mesma da realidade. Ora, isso deveria lhe dar a garantia de que você pode utilizar com sucesso esse processo em sua vida, para resolver problemas e concretizar projetos. A realidade cósmica é feita com quantum de energia, e isso significa que, através do colapso da função de onda, a mente humana tem o poder de materializar a realidade física. Além de possuir o poder de materializar a realidade física, constata-se também que a realidade criada pela mente humana subordina-se à sua intenção. De fato, através de experimentos de laboratório, experimento da fenda dupla, constata-se que a intenção do observador é capaz de mudar o resultado do experimento. Ou seja, além de criar a realidade subordina-se às intenções da mente humana. Esses são os dois grandes poderes quânticos da mente humana, que você pode utilizar em suas atividades de relacionamentos para resolver problemas e materializar projetos. Se você ainda duvida disso, então conheça mais sobre o que os físicos estão descobrindo através de seus experimentos de laboratório. Certamente você já teve desejos e projetos frustrados, por causa dos limites impostos pela falta de recursos materiais, operacionais e financeiros, e se ainda se sente a física quântica na vida real 24. Assim, frustrado, lembre-se de que, nessas experiências, você ainda não tinha conhecimento sobre esses dois poderes quânticos da mente humana. Lembre-se também de que na realidade quântica não existem as restrições impostas nem pelo tempo nem pelo espaço. Entenda isso, quando você utiliza a física quântica como ferramenta para concretizar projetos e resolver problemas, essas restrições não existem. Depois de saber sobre isso você tem duas opções, duvidar ou não que isso seja possível. Mas lembre-se, isso pode fazer a diferença entre continuar ou não continuar se frustrando. Isso é verdade, cara, isso funciona mesmo. Uma multidão de pessoas pode testemunhar sobre isso. De qualquer maneira o mundo vai continuar para você, de um jeito ou de outro. Todavia, não é verdade que necessariamente ele vai continuar sempre assim, incluindo frustrações. Vamos repetir, naturalmente você já é um sujeito quântico, e como tal, está apto para utilizar os princípios quânticos em sua vida. A mente humana é naturalmente quântica. Na sua individualidade o objeto quântico é invisível, intangível, imponderável, incomensurável, onipresente, não espacial e não temporal. O quantum é praticamente um nada para a percepção, e sua percepção é tão abstrata quanto um desejo ou uma intenção. Ambos transcendem a realidade material e acontecem no mesmo nível ontológico, não cósmico. Portanto, no nível mental, você não estará fazendo coisas diferentes quando observa um objeto quântico e quando tem um desejo. Para a sua mente, essas duas coisas têm o mesmo grau de abstração. Percebeu? Esse é precisamente um dos argumentos fortes, capaz de fundamentar com consistência a ideia de que, se a mente humana é capaz de materializar um objeto quântico, então ela também é capaz de concretizar um desejo. Portanto, os princípios quânticos que possibilitam o colapso da função de onda pela mente humana
são os mesmos que possibilitam a materialização de um desejo. Porém, um bocado de pessoas, entre elas também certos físicos, negam a utilização dos princípios quânticos na realidade humana, uns por falta de conhecimento pessoas e outros por preconceitos epistemológicos, físicos. Existem ainda outras evidências de que processos humanos são regidos por princípios quânticos, que aqui não há espaço para examiná-los. Um deles é o fato de a mente humana ter a sensibilidade capaz de perceber visualmente um único fóton. Isso é comprovado em neurociência. Veja, o fóton é o quantum de energia, lembre-se. Portanto, a mente humana está apta para travar relações com o quantum de energia, e isso a torna algo naturalmente quântico. De qualquer maneira, as leis quânticas podem ser utilizadas também na realidade humana, para concretizar desejos, projetos e objetivos, além de resolver problemas. Se você acreditar nisso, capacitando-se para isso, é absolutamente certo que você mesmo vai comprovar isso, através do sucesso de suas atividades e de seus empreendimentos. Disponibilizando energia para o seu projeto. É impossível saber o lugar exato onde uma partícula quântica vai surgir, pois a função de onda descrita pela equação de Schrödinger indica apenas qual é o lugar com maior probabilidade para que disso aconteça. Porém, os físicos sabem que isso vai acontecer no lugar onde a função de onda acusa a máxima amplitude ou densidade de energia. Isso significa que não é em qualquer lugar que a partícula se materializa. É preciso que esse lugar apresente o melhor contexto energético para o colapso da função de onda. Com base no princípio da simetria, isso também acontece na realidade humana, onde os sonhos e os projetos substituem as partículas, e também eles necessitam de energia para a sua concretização. Existem pessoas, coisas e lugares que não disponibilizam a energia necessária para o projeto, e nessa condição é pequena a possibilidade de o projeto se concretizar. Portanto, você deve selecionar as pessoas, as coisas e os lugares certos para participar do seu projeto, capazes de disponibilizar a energia necessária para que ele se concretize. Também é necessário que você próprio disponibilize a sua melhor energia para o seu projeto, em forma de energia psíquica, intelectual, espiritual, emocional e física. Um dos gatilhos para o colapso da partícula é o valor da amplitude ou potência da sua onda. Quanto maior ele for, mais facilmente a coisa será transferida da realidade quântica para a realidade física. Isso é uma coisa fantástica sobre mecânica quântica, que você pode conhecer melhor se conhecer o trabalho de Max Born, Nobel de Física, pois foi ele quem descobriu isso. Você já é um sujeito quântico. É exatamente isso que acontece com o seu projeto, quando você disponibiliza a energia necessária e cria o contexto adequado, e isso você pode fazer por meio de correlações quânticas e comportamentos quânticos. Há quase 30 anos eu venho ensinando essas coisas para as pessoas, e isso você também pode fazer, pois assim mesmo como você está agora, você já é naturalmente um sujeito quântico. Há algo fantástico que os físicos quânticos descobriram sobre as partículas, o efeito não local, um processo pelo qual, mesmo a uma distância quase infinita, duas ou mais partículas correlacionadas são capazes de agir uma sobre as outras. De tal modo que tudo o que acontece com uma delas instantaneamente também acontece com a outra. Com base no princípio da simetria, isso também acontece na realidade humana, praticamente todos os dias na vida das pessoas, promovendo encontros e construindo contextos favoráveis à concretização dos seus sonhos e projetos. Para isso basta permanecer fortemente correlacionado com os seus projetos, tornando-se mentalmente íntimo deles, desejando-os e se informando sobre as leis quânticas que atuam sobre eles. Através de um campo ainda desconhecido que os físicos chamam de campo quântico, as coisas e as pessoas trocam informações instantâneas entre si, mesmo a grandes distâncias, produzindo ações, movimentos e encontros, resultando na construção dos cenários e contextos necessários à realização dos projetos. Na realidade humana, o efeito não local é experimentado na forma de efeitos psíquicos como intuições, pulsões, insight, ideias, pensamentos, desejos, etc., que nos empurram para as ações, e nos colocam na rota da concretização dos nossos projetos e das nossas superações. Portanto, quando você entra em correlação quântica com aquilo que deseja, você põe em ação poderosas forças e energias da realidade invisível. Isso se você tiver consciência e compreensão das leis quânticas, para utilizá-las quando necessário. A história do seu sucesso já está acontecendo agora. Na física das vibrações, quando duas ondas entram em ressonância, elas passam a ocupar um único espaço, e isso tem o nome de estado de superposição, algo que você estudou lá no 2º grau, lembra? Sim?
É precisamente isso que fundamenta aquilo que os físicos chamam de emaranhamento quântico. Olha, eu tenho certeza de que você já ouviu falar sobre essa tal de emaranhamento. Sabe quando foi? Foi quando você era criança e ouvia as histórias sobre fadas, que através de suas varinhas mágicas podiam estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. É provável que você nunca acreditou nisso, e ainda continua não acreditando. Problema seu, ao se mover de um ponto A para um ponto B, uma partícula, objeto quântico, percorre todas as trajetórias do universo, ao mesmo tempo, eis no que os físicos acreditam, através dos famosos diagramas de Feynman, que deu ao físico norte-americano Richard Feynman um prêmio Nobel. Cada uma dessas trajetórias significa uma história diferente vivida pela partícula. É assim que os físicos raciocinam. Como a realidade material é construída com quantum elementar de energia, isso também se aplica a ela. Portanto, o emaranhamento quântico atua também na realidade das pessoas. Agora mesmo, cada um de nós está vivendo diferentes histórias, entre elas a história da realização do nosso projeto. Na dimensão do emaranhamento quântico não existe nem tempo nem espaço, nem antes nem depois. Lá, as coisas existem superpostas, existindo juntas num eterno presente. O emaranhamento quântico é a dimensão das formas ou das essências. Um mundo de pura potencialidade, uma espécie de mundo platônico das ideias. Quando a consciência estabelece correlação com as formas existentes no emaranhamento, então elas se transformam em vibrações e são transferidas para o campo quântico, aí ficando sujeitas ao colapso da função de onda, após o qual elas se transformam em forças e energias atuando sobre a vida real das pessoas. Essas diferentes histórias estão à nossa disposição para serem colapsadas e vividas aqui na nossa realidade. Entre essas histórias que você está vivendo no emaranhamento quântico, encontra-se a história da realização do seu sonho ou projeto. Ou seja, lá você já está vivendo a história do seu sucesso. Se você souber desenvolver atitudes e comportamentos quânticos, agora mesmo você pode começar a viver essa mesma história, mas aqui, na sua atual realidade. E não pense que isso tem a ver com misticismo, pois os próprios físicos, muitos deles materialistas, como Stephen Hawking, também acreditam nisso, literalmente, convencidos por experimentos e pelo formalismo matemático. Devolvendo a energia roubada. No interior do átomo, cada órbita atômica tem a sua respectiva energia, e quando o elétron adquire energia além daquilo que é permitido pela sua órbita, ele imediatamente é expulso dali, através do salto quântico. Não conseguindo se fixar numa outra órbita, o elétron então volta para sua antiga órbita, mas antes ele é obrigado a devolver em forma de fótons toda a energia em excesso que ele havia adquirido. Esse é o jeito que o universo encontrou, através do princípio antrópico forte ou consciência universal, para manter o sistema atômico em equilíbrio, e assim possibilitar a estabilidade do átomo. Não é no aspecto individual que a inteligibilidade quântica está interessada, mas na ordem e no equilíbrio dos sistemas. Nesse esquema, as coisas valem pelo que elas produzem no seu respectivo sistema quântico. Há uma física do equilíbrio atuando, e tudo o que compromete o equilíbrio e a ordem do sistema sofre a ação corretiva da inteligência do universo, e isso vale tanto para as partículas como para as pessoas. A física quântica na vida real 39. O elétron não é punido porque adquire energia além da conta, mas porque provoca o desequilíbrio do sistema atômico, e a sua punição consiste na devolução da energia que produz esse desequilíbrio. Nós também roubamos energia do universo, sempre que adquirirmos algo ilicitamente, através do uso indevido da nossa inteligência, do nosso poder financeiro ou posição social, ou da nossa força física, etc. As coisas existem para funcionar num regime de ordem, equilíbrio e harmonia, e essas são as normas que o universo impõe na realidade que cria. Os físicos ficam perplexos quando constatam a ordem, a harmonia e o equilíbrio que existe entre as forças e energias do universo, compondo um fino ajuste entre valores imensamente grandes e pequenos, onde vemos seres minúsculos vivendo ao lado de seres enormes, cada um igualmente desfrutando dos recursos que a natureza lhes assegura. Esse mesmo modelo observa-se também funcionando nas estruturas existentes na realidade humana. Portanto, cada sistema tem sua respectiva energia disponibilizada pela natureza, em medidas exatas, e isso significa que a energia roubada em algum lugar fará falta num outro lugar dentro do sistema. Onde há poucos ricos, certamente aí haverá também muitos pobres, e assim por diante. A energia de um sistema pode ser roubada de diferentes maneiras, e tudo o que for roubado terá que ser devolvido. Na mesma moeda ou em moedas diferentes, em forma de perdas financeiras, falências,
dissensões e até doenças, por exemplo. Por desconhecermos a física do equilíbrio, nós ficamos revoltados quando as contingências e os reveses tomam as nossas coisas, e não sabemos que é assim mesmo que o universo restaura o desequilíbrio do sistema, que no presente ou no passado foi causado por nós. Quando adquirimos coisas ilicitamente, nós somos livres para adquirir coisas ilícitas, mas é certo que cedo ou tarde tudo terá que ser devolvido para o universo, pois trata-se de energia roubada. O Deus da física quântica, o princípio antrópico forte, não está condicionado às nossas barganhas com ele, através das nossas rezas ou dízimos. Talvez você fique chocado ao saber que o Deus da física quântica não ama ninguém, e que na realidade quântica as boas ações não colocam as pessoas mais próximas dos céus e nem os pobres mais perto de Deus. Todos nós naturalmente já somos sujeitos quânticos, e já estamos naturalmente equipados para sermos um sucesso na vida, desde que nos capacitemos no comportamento quântico e não desequilibremos os nossos sistemas, através de aquisições ilícitas ou ações destrutivas. Cuidado com os vilões quânticos. Para uma partícula se materializar na realidade física, individualmente considerada, é necessário que ela seja observada por uma consciência. Na realidade humana, observar significa permanecer correlacionado quanticamente com um projeto, e existem diferentes maneiras de fazer correlações quânticas. Quando você se empenha em concretizar desejos e projetos, não basta apenas desejar. Mesmo que você faça isso constantemente, é preciso também adquirir o máximo de informações e conhecimento sobre o seu projeto, e isso é algo sobremaneira importante. Outra coisa igualmente importante é que você tenha a certeza e convicção de que o seu projeto vai ser concretizado, pois esses são fatores que contribuem poderosamente para o colapso da onda do seu projeto. O medo, em especial, é um poderoso instrumento quântico para que o seu projeto não se concretize. O medo é um senhor de muitas máscaras, e todo mundo tem medo de alguma coisa, consciente ou inconscientemente. O ciúme é também uma espécie de medo em forma de desconfiança. Medo de que a desconfiança se concretize. Quem tem ciúme infundado, na verdade vive torcendo para que o ciúme seja comprovado, inconscientemente. E isso também é uma espécie de correlação quântica. A ansiedade também é outra vilã, capaz de malograr a realização dos nossos sonhos e projetos, pois ela cria em nós uma falsa expectativa de que as coisas devam acontecer no tempo que nós próprios estipulamos. Porém, os processos quânticos têm o seu próprio tempo, que nós chamamos de kairos ou tempo quântico, diferente do cronos ou tempo humano, que é o tempo utilizado nos nossos planejamentos e estimativas. A concretização dos nossos sonhos e projetos ocorre no kairos e não no cronos. Certezas e convicções em lugar de pessimismo são outros comportamentos quânticos positivos, pois, no emaranhamento onde não existe tempo tudo já está pronto, o pessimismo não tem lógica. Inconscientemente é comum as pessoas permanecerem correlacionadas com as coisas ruins, através de memórias e psiquismos produzidos por traumas e conflitos do passado, resultando no colapso de coisas ruins para elas. Lembra-se dos diagramas de Feynman, que são caminhos percorridos pelos entes quânticos no emaranhamento, e cada um desses caminhos é uma história vivida pela partícula. Tudo existe pronto no emaranhamento quântico, inclusive as historias de frustrações. Tanto quanto uma história de sucesso, também uma história de frustração pode ser transferida do emaranhamento quântico para a realidade da pessoa. Caso desenvolva psiquismos negativos, é compreensível que as pessoas duvidem dessas coisas, achando que se trata de misticismos e crenças. Todavia, se você fosse amanhã numa das grandes universidades europeias ou americanas, e lá ouvisse a conversa de 2 doutores em física quântica, inclusive prêmio Nobel, esteja certo de que você ouviria coisas muito mais transcendentes do que aquilo que você ouviria se ouvisse a conversa de 2 crentes sobre o reino dos céus. Tudo já está lá, no emaranhamento quântico, esperando que você transfira para a sua realidade. Isso você pode fazer disponibilizando a energia necessária para o colapso da função de onda do seu projeto, através de contextos favoráveis, construídos com pessoas, lugares, coisas, ações e psiquismos. Livro completo. O conteúdo deste e-book é parte integrante do livro físico, completo A Física Quântica na Vida Real. O autor: Osni Ramos, é pai de 3 princesas, Andresa, Vanessa e Natasha. É descendente de bascos de Bilbao e de alemães de Munique. É natural de Corupá, um lugarejo escondido entre rios e serranias do interior de Santa Catarina, nascido numa canhestra casinha construída com caibros de Manacá da Serra, e coberta com folhas de palmito jussara, no sopé da Serra do Boi.
às margens do rio Caimão, onde as ninfas e os duendes vêm brincar com as pessoas, todas as manhãs e as tardes, e onde a revoada dos pirilampos, nas noites tépidas dos outonos, ilumina os terreiros das casas. Osni Ramos é filho de Cabocla Maria, morena cor de pinhão, atarracada e beiçuda, descendente direta de índios xoclengues, conhecedora das ervas e das magias, com as quais curava as doenças dos seus 14 filhos e do povo da região. Foi no peito da Índia que Osni Ramos sorveu os seus primeiros madrigais de amor, a seiva nutriz que lhe fecundou o espírito, transformando-o num filósofo e cientista, versado nas lógicas e nas equações da física quântica, em cujo domínio construiu a sua existência. Muito cedo, ainda adolescente, Osni Ramos foi iniciado nas jornadas do trabalho duro, junto às metalúrgicas de Joinville, onde foi abençoado com a energia santificadora do trabalho, que dá ao espírito a têmpera dos fortes, e lhes transmite a força daqueles que acreditam nos seus sonhos e projetos. Atualmente Osni Ramos passa a maior parte do seu tempo em Santa Catarina, em Joinville, onde sempre se refugia quando está escrevendo algum livro. Desta vez, ele está escrevendo o seu 6º livro, Epigenética Quântica. Em seu currículo aparece a formação nos campos da engenharia mecânica, da física e da filosofia, com cursos em nível de graduação, pós-graduação e mestrado. De seus estudos e pesquisas participaram cientistas da Alemanha Leipzig e da Rússia. Dorpat é espiritualista sem ser religioso, é metafísico, mas não é místico. De 1979 a 1981 viveu no topo de uma montanha, Serra do Garrafão, em Santa Catarina, onde fazia meditações diárias, ao meio-dia e ao entardecer, ali vivenciando extraordinárias experiências metapsíquicas. É apaixonado por física, matemática, poesia, música clássica e filmes antigos, e não abre mão dos vinhos e dos livros. Simplesmente adora dançar boleros românticos e tangos de Gardel. Há 7 anos vive em Curitiba, com sua musa, a paisagista Heloísa Rodrigues.